Obrigada, Leão. A gente continua com o psiquiatra Paulo Rubens Gaspar Filho e a psicóloga clínica e hospitalar Carmen Lúcia Brandão Zafalon. Nós conversávamos sobre a diferença entre tristeza e depressão. Terminamos o bloco anterior falando sobre tratamentos, falando sobre tratamento biológico, e o Paulo começou a falar aqui sobre o tratamento biológico, que nada mais é do que o eletrochoque, que a gente acabou de ver uma grande polêmica, né, na novela das 9, Amor à Vida. Esse tratamento ainda é usado e é indicado? É indicado. Quando você tem uma depressão muito intensa, com o paciente sofrendo muito, em ideação suicídio, risco de suicídio importante, você pode estar fazendo mão desse tratamento. Mas agora, em casos doutor, graves. O psiquiatra sério, não aquele da novela, nem aquela lá da novela, percebe claramente quando a pessoa é louca ou não é louca, ou tem problemas emocionais ou não tem problemas emocionais, não é? Porque ali é colocado como qualquer coisa, né? Sem dúvida, você não usa indiscriminadamente a eletroconvulsoterapia. São para casos mais graves, mais específicos, aqueles que não responderam bem à medicação ou que o risco de suicídio é muito grande, né? Aí você faz esse tratamento. Pode ser de 2 ou 3 sessões semanais, 8, 10, 12 sessões, e realmente a pessoa fica muito bem normalmente, né? E tem casos ainda graves em que o paciente não consegue se manter com a medicação. Você tem que fazer a eletroconvulsoterapia mensal para manter a pessoa fora de depressão. E a pessoa não sente nada? Não, porque é tudo feito com anestesia, né? Tudo protegido, não sente nada. Eu li no livro do Paulo Coelho, falando na biografia dele, dizendo que ele passou por esse tipo de tratamento também. E, Carmen, agora vamos falar sobre diagnóstico. Como detectar o grau de depressão e a expectativa de um tratamento a longo prazo? Tá. O diagnóstico, ele vem pelos sintomas. Então, quanto mais forte foram os meus sintomas, né, citados, por exemplo, pelo Paulo, nessa alteração do nosso cotidiano, maior o nível da depressão. Então, primeiro ela vai ser leve, depois ela vai ser moderada, forte ou grave, né? E o prognóstico, tratando as questões emocionais que geraram, ou tratando com remédio as disfunções do cérebro que geraram, você tem um excelente prognóstico e uma volta ao longo prazo, a partir mais ou menos de 6 meses. A gente nunca trata uma depressão menos do que 6 meses. E principalmente, se são questões emocionais, vamos tratar o que levou a isso. Porque só tomar remédio e ter esse rebaixamento de sintomatologia não resolve nesse caso. Porque tudo que me deixou triste, angustiada, ansiosa, vai continuar aí dentro de mim. Então, assim, eu preciso resolver ou elaborar todas essas situações. Por isso é importante também o tratamento em conjunto. Sim. Ô Paulo, por exemplo, uma pessoa deprimida, ela pode chegar a cometer atos absurdos, como suicídio, matar os filhos, essa coisa toda? Infelizmente, né, a pessoa muito depressiva começa a ter essas ideias de autoeliminação, né, de cometer o suicídio, porque o sofrimento é muito grande, né? E ela não sabe que pode se tratar, que pode fazer terapia, que tem vários recursos para poder tirar ela desse sofrimento, né? Então, o ato do suicídio é uma tentativa de acabar com o sofrimento que ele está tendo, que ele não está mais aguentando. É aquela coisa obsessiva, né? A coisa vai voltando, essa imagem vai voltando, até que uma hora ela pratica. Muitas vezes a pessoa acaba fazendo uso de álcool ou de drogas para tentar aliviar o sintoma, e ele acaba até piorando, porque o álcool deprime o sistema nervoso central, ele piora a depressão, ele não melhora. E dá aquele alívio que é um alívio falso. Falso, momentâneo. Momentâneo, depois passa e vai afundando cada vez mais a depressão. Ô, Carmen, é possível se cuidar para evitar a depressão? Sim, a primeira coisa importante ouça a história da sua família, né? A gente sabe que a depressão ela tem uma predisposição genética, então se você tem quadros na família, preste atenção e preste atenção nos seus filhos, nos seus irmãos, né? Se observem, né? Tenha qualidade de vida, uma coisa difícil, diminui o estresse também leva, uma alimentação mais saudável, exercício físico, porque ajuda na produção de endorfina, serotonina, dopamina, que são essas substâncias do cérebro que, faltando ou não sendo captadas, deprimem. Então, assim, qualidade de vida, qualidade emocional, seja uma pessoa assertiva, não deixe para falar amanhã o que você pode falar hoje, né? Acerte as suas emoções, fique bem com todo mundo, fique bem com você e fique bem com o outro. E se perceba, né? Porque tem gente que nem percebe que está engolindo sapo, por exemplo, né? É verdade. E aí vai levando para frente. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Uma pessoa que tem ideia suicida, quer dizer,
o familiar consegue perceber, porque existe aquele também que faz o circo, né? Que sempre toda hora finge que vai se matar, que toma uns remedinhos para dormir e tal, que não é o suicida mesmo, né? O suicida, ele tem uma diferença, ele tem um diferencial. Quer dizer, ele não avisa, né? É que essa pessoa, Leão, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes é clichê achar que essa pessoa não vai conseguir concretizar o fato. É um sofrimento, né? E essa pessoa pede um socorro. Então, assim, por exemplo, eu tive um caso de um paciente meu que, de verdade, ele não queria, mas ele estava num sofrimento tamanho que ele pedia socorro para o namorado na época para ajudar. Então, o que ele falou para mim? Ele falou, olha, eu pesquisei, a forma de cortar o pulso para não se matar é de tal jeito, e eu fiz 5 minutos antes do meu parceiro chegar em casa. Então, assim, só que qual é o problema dessas pessoas que verdadeiramente não têm um ideal? Elas têm uma vontade, um pedido de socorro. Elas vão tentando. E uma hora elas conseguem. Inclusive pode errar o corte. Que é o caso daquele filme Helena, daquela pode brasileira. Pode se atrasar também a pessoa. Que é o caso da Helena, né? Eu não sei se vocês acompanharam aquela menina, né, que morava em Nova York, ela tinha conseguido um casting muito importante, e aí ela escreveu nas paredes com sangue do braço, mas ela calculou mal a volta da mãe. No dia, o pneu furou. Então, quando a mãe chegou, não tinha mais socorro para dar. Então, assim, na realidade, era um pedido de socorro, de um sofrimento, porque ela tinha passado por vários castings em Nova York e não estava conseguindo nenhum papel importante, mas ela contava com a chegada da mãe. Ai, que horror. Paulo, e depressão tem cura ou vai ser sempre uma doença crônica? Porque, por exemplo, quem tem diabetes tem sempre que fazer uma dieta. Com depressão, é parecido também o tratamento? Olha, tem depressões e depressões, né? Depressões onde o fundo biológico é mais importante do que o ambiental e outros que o ambiental é mais importante do que o biológico. Nesses que a parte biológica é mais importante, a genética é muito importante, normalmente o tratamento é crônico. Você tem que manter o tratamento, senão vai ter recaídas. Recaídas cada vez mais graves e mais difíceis de você tirar. E isso então, o psiquiatra avisa. Você vê pela intensidade, né, do quadro, a evolução do quadro é fundamental. Né? Se a pessoa está muito bem, você começa a tirar o remédio e ela se mantém bem, ótimo, estou seguro. Se tiver recaída, eu vou voltar ao remédio, vai ser mais tempo para poder manter essa medicação e talvez não tirar. Perfeito. Então depende. Carmen e Paulo, por tudo que vocês estão contando aqui para a gente percebe como é fundamental então essa parceria entre um psiquiatra e uma psicóloga. Então, nós temos aqui agora uma pergunta para os dois. Uma pergunta olha, como um psicólogo e um psiquiatra podem trabalhar juntos? Como é que funciona esse trabalho de vocês? Começa com você, Carmen. Com muita humildade e sabedoria. Tá. Né? É olhar para esse paciente e entender que ele é um ser que está adoecido, ele não é a doença dele. Tá. Né? Então, eu preciso disponibilizar de toda a minha técnica, né? E o psiquiatra também, para a gente levar a cura ou a melhora significativa desse quadro. Né? E não simplesmente achar que eu faço a minha parte, o psiquiatra faz. Não, a gente tem que conversar, às vezes tem que ter consultas em comum, né? Ou várias ligações. Olha, eu estou percebendo uma piora desse sintoma, o que você está achando? Então, assim, tem que trabalhar de mãos dadas, porque o principal é o paciente, a saúde dele. Carmen, ainda só para você, né, se eu entendi direito, essa humildade que você falou, assim, até perceber quando você não está conseguindo entender qual é o problema, é isso? Sim, porque muitas vezes eu preciso até de um diagnóstico diferencial, eu preciso de uma segunda opinião. Um paciente chegou para mim com um transtorno de ansiedade, eu olho para ele e falo não. Eu acho, né, no sentido de acreditar que é uma depressão ansiógena, então a medicação já é diferente. Então, eu faço um encaminhamento para esse psiquiatra que eu trabalho e falo para ele, olha, eu estou com um caso que chegou para mim com tais e tais sintomas, a minha percepção do caso é essa, avalia para mim também. Perfeito. Bom, e agora, o Paulo, como é que vocês trabalham juntos? Perfeito, acho que é isso mesmo, como ela falou, humildade é fundamental, porque o importante é o paciente, né? Então, não importa se eu estou certo ou se ela está certa, o importante é fazer o melhor para o paciente, seja mexer na medicação, eu posso falar, olha, tem esse aspecto da vida dela ou dele que estou mais preocupado, talvez você possa trabalhar mais em psicoterapia essas situações de vida que ele está enfrentando, né? E está sempre dialogando. Tem que ser conversado. Mesmo, conversado, né? Às vezes atender em conjunto. Maravilha. Obrigado, viu, queridos? Olha,
Bárbara. Muito obrigada a Acho você. importante a gente esclarecer essas coisas, porque tem uma novela, de repente, que desesclarece a população, né? Obscurece tudo. Então, de vez em quando, é bom a gente trazer um pouco de luz. E isso que você está falando que é muito importante, né? Às vezes as pessoas pensam, puxa, mas hoje em dia, por que tem tanta depressão? O que acontece? Pode ser que o dia a dia nosso seja mais estressante e por isso está aparecendo mais. Mas não é só por isso, é porque as pessoas estão preocupadas, estão olhando. Antigamente as pessoas tinham a depressão E nem notar. morriam e não viam. Perfeito. Ah, morreu de tristeza. Hoje tem mais informação e a informação também é mais divulgada. Por isso que as pessoas estão podendo se cuidar melhor. Obrigado, viu, queridos? Obrigado mesmo.